Seguimos com a nossa série de entrevistas com os candidatos, com as candidatas à Prefeitura de Curitiba. Desta vez, a nossa convidada é Cristina Grêmio, que é candidata à Prefeitura pelo PMB. É jornalista formada pela Universidade Federal do Paraná, trabalhou como repórter de TV por mais de 20 anos e depois foi para o jornalismo online, se tornou colunista, só que agora decidiu entrar efetivamente na vida pública e concorre pela primeira vez a um cargo público, sendo então candidata à Prefeitura de Curitiba. Cristina, seja muito bem-vinda à CBN, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, né? Já sofri tantas portas na cara, é uma alegria estar num veículo como a CBN, podendo falar para tanta gente, porque a gente precisa ser ouvido, né? Democracia é isso, é que todos possam falar. Então, agradeço demais o espaço. Eu vou aproveitar para já perguntar justamente sobre essa situação do partido. Parte, aliás, do seu partido questiona a candidatura, a convenção feita, tem a questão também nacional. Como você vê esse momento também, a sua posição, e a convenção teve legitimidade? A convenção teve legitimidade e ela não é questionada. A polêmica que existe é um litígio entre a Executiva Nacional e a Executiva Estadual e a Municipal, que foram destituídas às vésperas da convenção, numa manobra muito estranha, completamente fora do rito previsto no Estatuto. E isso está sendo questionado pelo partido. Eu tenho dito que todos os esclarecimentos acerca disso têm que ser feitos com o partido, porque é uma questão partidária. Agora, o que me atinge? As fake news, as difamações, as portas na cara, dizendo que há uma polêmica em cima da minha candidatura que não existe. Obviamente que se a Executiva Nacional destituiu a estadual e a municipal, há uma questão envolvendo a legitimidade da convenção, só que a convenção ela foi realizada seguindo também a lei eleitoral e tudo que estava previsto. Foi comunicado ao TRE com a antecedência necessária dentro dos prazos, realizada no dia, conforme o informado anteriormente. Minha candidatura foi homologada por centenas de pessoas que estavam presentes, sem nenhuma contestação, o que é também o de praxe, né? O candidato a vice foi anunciado ali naquele dia por mim, foi também aclamado, a chapa está registrada, devidamente registrada, e foi reconhecida pelo TSE. Agora, claro que pode haver outros embrólios jurídicos, mas isso não afeta a minha candidatura. Estou em campanha, percorrendo os bairros e com muita alegria ouvindo a população curitibana. Como é também esse momento, até porque você nunca disputou um cargo político no executivo, na administração pública. Primeiro, como foi a decisão, a escolha de sair da comunicação e ter essa candidatura, ainda mais já para um cargo como a de candidatura à Prefeitura de Curitiba? Eu tenho dito que a minha candidatura ela é 100% orgânica. Eu, pessoalmente, nunca vi isso acontecer. Eu sou jornalista há 34 anos. Você bem disse, aí fui repórter de televisão durante 26 anos, desses 26, 20 em Curitiba. Então eu cobri muitas campanhas eleitorais, desde a época do voto de papel mesmo, acompanhei todo o sistema eletrônico surgindo na vida pública brasileira. E eu nunca vi uma candidatura surgir porque a população pediu. Aconteceu no meu caso. Aconteceu no meu caso, eu fui durante muitos anos sendo sondada, não por partidos políticos, porque isso sim acontecia. O partido político via em alguém aqui um possível nome para política, convidava, a pessoa já tinha alguma pretensão e conseguia fazer esse alinhamento. Não foi o meu caso. A população curitibana começou a me procurar através de representantes de associações de bairro, de associações de classe, me trazer para reuniões. Eu passei por um processo de meses conversando com muita gente e entendi que é um anseio de uma parte considerável da população curitibana ter um nome diferente da velha política, que não seja associado às velhas famílias que estão há décadas se intercalando no poder. E existe um cansaço nacional e existe um cansaço local. E entendi também o porquê de verem no meu nome esse possível representante. Eu sou bastante conhecedora da cidade por causa da carreira de jornalista mesmo, especialmente de reportagem de TV, que é quem, eu digo pé na lama, né? Quem vai para onde o fato está, para registrar, para entrevistar as pessoas. Então, conheço muito bem a cidade, os 75 bairros, as gestões públicas passadas, o que foi feito, o que teve de bom, né? O que deixaram a desejar. Investiguei muitos dos que estão aí, dos que querem voltar. Então, eu conheço muito bem a política curitibana, a política nacional, cobri, né, muito da política nacional nos últimos anos. Então, eu entendi essa legitimidade. E o que uma parte das pessoas não sabia, até porque nos últimos anos eu tive uma projeção nacional muito grande com o jornalismo de opinião, é que eu sou curitibana. Eu não sou só curitibana, eu sou de uma família de curitibanos de muitas gerações. O meu trisavô foi o primeiro médico de Curitiba. É nome de rua ali no Largo da Ordem. Dr. Trajano Reis. Então, eu tenho ligações com Curitiba daquelas histórias de família que se contam de pai para filho, de avô para neto, e que me fazem amar essa cidade com uma
peculiaridade talvez maior do que pessoas que vieram depois ou que não tem tanta ligação com a terra. Eu vi a cidade crescer. Eu fui uma criança que brincou na periferia, em rua de chão batido, que a gente brincava. Então, as minhas primeiras cicatrizes de infância são de cair em rua de bairro de Curitiba que não tinha asfalto, né? E depois veio o Antipó, eu vi a cidade começar a ter uma urbanidade. Eu entendi como a cidade cresceu na minha infância. A cidade tinha 500 mil habitantes, hoje tem 2 milhões. Então, eu acho que eu tenho realmente um conhecimento de Curitiba que me coloca na visão da população como alguém que possa gerenciar a cidade. E o outro ponto que eu considerei que me fez entender que eu poderia sim vir e me apresentar como gestora da cidade, um nome concorrendo, né, à gestão da cidade, é a quantidade de fontes que eu tenho na cidade. Porque o jornalismo, ele te aproxima dos especialistas nas várias áreas. E eu estou há 3 décadas e meia nessa labuta de conhecer, ir atrás dos especialistas, criar um vínculo, criar confiança. Você sabe como é que é pra gente criar fontes, né? E eu com muito orgulho digo que a minha agenda tem uns 5 mil nomes de pessoas que de fato me trazem informação precisa sobre o que está acontecendo, né? Não são todos de Curitiba, obviamente, aliás, a maior parte é de fora. Então, quando eu aceitei, eu sugeri que eu estou entendendo a demanda, vi a minha vida pessoal, minha vida profissional, não vi problema em dar uma pausa a essa altura da minha vida para me dedicar à minha cidade, se o anseio era esse. E já falei, eu não vou fazer isso sozinha. E muito rapidamente, uma parte dessas fontes e dessas pessoas que me procuravam, não, nós vamos te ajudar. A gente quer um governo participativo. Então eu comecei já a minha pré-campanha lá para fevereiro, março, com o lançamento de um vídeo em que eu pedia que as pessoas respondessem a um formulário que até hoje está fixado na descrição do meu Instagram, pedindo que elas relatassem o que elas sentiam falta na cidade, o que não funcionava dos serviços que elas utilizavam e quais sugestões elas traziam. E foi muito rico esse processo, porque mais de 500 curitibanos responderam. E gente de fora da cidade, mas que conhece aquela área em específico. Por exemplo, Curitiba tem problemas sérios atualmente com a quantidade de morador de rua e os criminosos infiltrados entre o morador de rua. A gente tem criminosos pesados que vieram de outros estados e estão instalados na nossa cidade. E a população se ressente disso, não percebe um enfrentamento por parte do poder público. Entre esses vários voluntários que me ajudaram a escrever o plano de governo, porque daqueles 500 formulários eu chamei uma parte para virem participar do processo. E eu tive o prazer de trabalhar com 200 pessoas nos últimos meses, me ajudando a entender melhor os problemas, as soluções já implantadas em outros lugares e que aqui nunca foi tentado, para a gente poder apresentar como alternativas. E entre esses veio, por exemplo, o pessoal da Segurança Pública de São Paulo. Né? Algumas das fontes que são de altos cargos do oficialato da Polícia Militar ou Polícia Civil, explicando como São Paulo perdeu o controle na área da segurança pública especificamente e como a gente pode conter aqui em Curitiba. A segurança não é, aliás, o âmbito não é o dever do município, mas é algo que atinge e as pessoas diretamente reclamam. Como nesse caso está no seu plano de governo, ou essa articulação com o governo, ou até localmente o que pode ser feito? E já que a candidata citou os moradores de rua, e essa junção da segurança com o social, que muitas vezes é importante também levar em consideração? Tá muito ligado, sabe? Quando a gente começou a discutir a cidade com esses 200 voluntários, a gente primeiro dividiu em grupos temáticos. Quem é especialista em educação, inclusive tem servidores públicos municipais nos trazendo os problemas reais de professores e pedagogos das escolas públicas municipais, tem médico, tem enfermeiro, então a gente dividiu em 22 áreas, que foram áreas temáticas. Então tem ali, por exemplo, agricultura urbana, não necessariamente vai ser uma secretaria, mas é uma área que merece atenção, teve um grupo lá discutindo isso. Segurança pública, saúde, mobilidade urbana, claro, todas essas questões aí. E algumas delas se entrelaçam. Você citou assistência social, sim. Segurança tem a ver com assistência social e morador de rua, porque tem criminosos no meio. E porque os moradores de rua, quando eles não são olhados como seres humanos dignos de serem resgatados, são olhados apenas como seres humanos que precisam de um cobertor nessa noite porque está mais frio, ou de um banho porque está não sei quantas semanas sem tomar banho, mas podem voltar para a rua e tudo bem, continuar aumentando essa população, eles estão mais vulneráveis para a criminalidade, eles também são vítimas, né? E muito mais vulneráveis para a entrega a vícios, que é o que atinge a maior parte deles, tanto em drogas, quanto em álcool, quanto problemas mentais também que surgem em função até às vezes do consumo do álcool e da droga. Mas às vezes eles foram rejeitados pela família ou eles próprios saíram de casa para não dar trabalho para a família por causa de um problema como esquizofrenia, por exemplo,
que é possível tratar e acompanhar. Uhum. Então, eu não estou culpando os gestores públicos por não terem resolvido, porque eu sei que a lei impede o gestor público de retirar a pessoa da rua se ela não quiser. Mas o que surgiu nos meus grupos de trabalho voluntários? A ideia da gente fazer uma força-tarefa muito grande entre os líderes religiosos, entre as igrejas que já fazem trabalhos belíssimos de assistência social, muitas delas voltadas especificamente para moradores de rua, e também os terapeutas da cidade. Curitiba tem um grande exército de terapeutas holísticos. A Curitiba faz o Congresso da Felicidade todo ano. Né? Proporcionalmente à população, diz que é o maior contingente de terapeutas e que estão ávidos por ajudar essas pessoas. Então a gente está montando uma trilha do resgate, em que essas pessoas, ao mesmo tempo que elas tenham que seguir aquelas regras quando entram no abrigo de tomar banho, trocar de roupa, homem dorme na ala masculina, mulher na feminina, os cachorros no canil, algumas regrinhas que eles precisam respeitar quando eles decidem entrar no abrigo, eles também vão ter que assistir uma palestra antes de ir embora, terapêutica, onde a gente vai começar a tentar trazer dignidade para essas pessoas, elas resgatarem sua dignidade, elas resgatarem sua autoestima, porque aí, com o passar do tempo, elas aceitam receber tratamento, elas têm que aceitar. O que não pode é não tentar fazer nada novo e achar que fazendo só o de sempre a gente vai conter essa população. Nós estamos com 4.500 moradores de rua, extraoficialmente. Esse é um dado das ONGs que atendem essa população. Segundo a prefeitura, parece que são 4.000 cadastrados. De qualquer forma, é uma população gigante, que mais que dobrou nos últimos 8 anos aí, nessa última gestão, também em função da pandemia, que a gente sabe que afetou. Também. Né? Agora, de fato, precisa ser visto. Né? Em relação à segurança pública, só para complementar o tema, sim, a prefeitura é responsável pela guarda municipal, polícia civil e militar estão sob responsabilidade do Estado, mas se houver uma integração melhor, quer dizer, uma conversa melhor entre prefeitura e Estado, eu tenho certeza que há um resultado melhor na segurança pública. Curitiba precisa entrar pesadamente com câmeras de reconhecimento facial. Eu visitei uma cidade no interior do Texas, que tem 400 mil habitantes, do tamanho de Ponta Grossa, e que resolve todos os homicídios em menos de uma semana. Sabe que o índice de solução de homicídio é a grande estatística da segurança pública para saber se a cidade é segura ou não. E como que eles conseguem chegar no homicida tão rápido? Câmera de reconhecimento facial, pela cidade inteira. Então eles sabem onde foi cometido o crime, quem fugiu em qual carro, aonde esse carro foi encontrado, quem locou, quem emprestou, né? Então é só você ir atrás seguir a trilha do criminoso para você chegar nele. Aí, obviamente, quem vai prender é Polícia Militar e Polícia Civil vai investigar, e a Polícia Militar vai fazer a prisão se houver o pedido. Mas a Guarda Municipal, ela pode, junto com essa tecnologia toda, trabalhar em conjunto com as outras polícias. Então, tem muita coisa na área de segurança que dá para fazer aliado à tecnologia, o que não dá para a gente ficar dizendo que a gente é a cidade mais inteligente do mundo, com o índice de criminalidade crescendo todo dia. Candidata, nós temos 2 minutos e meio para a gente aproveitar o tempo. Gostaria de fazer mais uma pergunta e depois o seu recado final. Você tem como uma das bandeiras o combate à corrupção. Então, que medidas também podem ser aplicadas localmente? Como poderia ser feito isso em Curitiba conforme o seu plano de governo? Primeiro é formando um governo técnico, 100% técnico, sem nenhuma pressão política. Sem alianças com partidos e promessas de cargos, de salários, de benesses que depois resultam em corrupção. Essa é a origem da corrupção. As campanhas políticas são milionárias no Brasil, e milionárias é eufemismo até. Estão gastando dezenas de milhões de reais. É um absurdo o que está acontecendo, não é só Curitiba, é no Brasil. Mais uma vez, só que agora a população acompanha, está alerta, está consciente, então não aceita mais. Quanto mais cabo eleitoral, mais adesivaço, mais bandeira na rua, mais nojo a população tem dessa velha política. E eu ouço isso diariamente das pessoas quando eu estou circulando pelos bairros. Eu estou há meses circulando pelos bairros e conversando com as pessoas. As pessoas não aguentam mais. Então a gente interrompe a corrupção fazendo uma campanha limpa, sem dinheiro público, sem uso de dinheiro público, que é legal. Eles estão usando o dinheiro que é o fundo eleitoral, que a lei eleitoral permite. Mas eu não concordo com isso, porque eu acho que ali está a origem da corrupção. Então, para mim, essa é o principal ataque, formar um governo técnico, e eu tenho pessoas técnicas que estão caminhando comigo e com certeza serão convidadas para fazer parte do governo. E depois, obviamente, não é tolerância zero. Não passando a mão na cabeça de quem está envolvido em qualquer suspeita de corrupção. A suspeita pode ser perseguição. Afasta, deixa-se investigar, defende e depois a gente volta para o governo se não tiver envolvimento.
Chegamos já próximo do nosso tempo. Seu recado final, candidata? Educação financeira para as crianças nas creches, empreendedorismo, incentivo ao empreendedorismo desde pequeno, liberdade econômica para os nossos empresários e empreendedores que foram achacados na pandemia, anistia para as multas que foram aplicadas pela AIFO, que continua agindo mesmo depois da pandemia, devolução ao cargo público dos funcionários públicos municipais que foram demitidos por não terem sido vacinados de Covid. A lei estadual proíbe, a prefeitura desrespeitou a lei estadual, nós vamos devolver ao cargo público médicos, enfermeiros e professores que foram demitidos e vamos tratar principalmente o cidadão curitibano com respeito, ouvindo o que as pessoas querem para depois tomar uma ação pública. Não vamos fazer nada por imposição nem por tirania. Cristina Grêmio, 35, considere essa nova mudança, primeira mulher prefeita da cidade de Curitiba. Candidata, muito obrigada por ter atendido a CBN. Eu é que agradeço. Bom trabalho para vocês. Conversamos aqui na CBN com a candidata Cristina Grêmio, candidata pelo PMB à Prefeitura de Curitiba em 2024. CBN, a rádio que toca notícia.